Graça e paz! Um bom dia! Um dia para você. Hoje nós estamos com o nosso devocional diário, mais uma vez. Hoje o livro que nós vamos ler é o livro de Marcos, capítulo número 15. Estamos seguindo o livro de Marcos, chegando no penúltimo capítulo. E se você estiver acompanhando nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, hoje começamos a leitura de Êxodo. Você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 4 e até o fim do ano. De segunda a sexta, você vai ter lido toda a Bíblia, o Novo Testamento comentado e o Antigo Testamento proposto para você fazer a leitura e absorver o melhor da palavra do Senhor. No capítulo 15 de Marcos, nós vamos ver que Jesus, no capítulo 14, ele começou a ser julgado ali pelos fariseus, pelo sumo sacerdote, e agora ele é levado a Pilatos logo pela manhã. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos era um governador ali, alguém enviado por Roma para tomar conta daquela região. Jesus tinha que passar por ele. Os judeus não tinham como mandar matar Jesus, mas o Império Romano, através do seu governador, podia fazer isso. E Pilatos fazendo as perguntas a Jesus. O versículo 5 diz para nós que Pilatos se admirou de Jesus, porque Jesus não respondeu palavra nenhuma. Era comum naquela época ali as pessoas irem até aquele governador e tentarem se justificar para serem livres, mas nós vemos que Jesus simplesmente ficou calado e por isso Pilatos ficou admirado. Naquela época também, ali era a época da Páscoa, havia um indulto, alguém era solto naquela época. O versículo 6 nos conta isso. Por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. E ali havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Veja que havia ali um homem que tinha feito o tumulto, tinha matado alguém junto com outras pessoas e ele estava preso. Então podia-se pedir a soltura de Jesus ou de Barrabás, e nós vamos ver que eles vão pedir que Barrabás seja solto. É interessante que Pilatos ele já tinha percebido, conforme nos diz o versículo 10, que por inveja os principais sacerdotes haviam lhe entregado, mas Pilatos, no fim das contas, nós sabemos que ele acaba lavando as suas mãos e por isso ele entra na história como alguém que não fez caso de soltar o rei da glória, ou o rei dos judeus, como ele mesmo vai colocar ali sobre a cruz de Jesus. Nós vamos ver que ele vai perguntar, já que quiseram que soltasse a Barrabás, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E eles disseram, crucifica-o. Veja que a multidão incitada pelos judeus, pelos fariseus, eles, ali no versículo 3, pediram que crucificassem a Jesus. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, veja aí a complacência, a condescendência de Pilatos com aquele povo ali, ele querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado e aqui vai começar um novo show de horrores. Jesus, depois de ter passado por toda aquela humilhação ali na casa do sacerdote, agora os soldados vão leva para dentro do pátio do palácio, que é o pretório, conforme diz o versículo 16, acompanhe na sua Bíblia, e eles reúnem todo o destacamento ali. Eles colocam uma roupa púrpura nele, colocam sobre ele uma coroa de espinhos e davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele, nos informa o versículo 19. Jesus passou por todo tipo de humilhação. Depois disso, ele carrega a sua cruz e levam ele para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. O próprio Marcos quem interpreta para nós o que quer dizer Gólgota, no versículo de número 22, e crucificaram Jesus na hora terceira, informa-nos o versículo de número 25. Os judeus começavam a contar as suas horas a partir da hora das 6 da manhã. Então a hora terceira, 9 horas da manhã, Jesus já tinha passado por tudo aquilo, passado uma madrugada de martírio, de julgamentos, de xingamentos, de cusparadas, de humilhação, e às 9 horas já estava crucificado. E ali sobre a sua cruz estava a sua acusação. Naquela época, sobre as cruzes daqueles que eram crucificados, lembrando, nós já falamos sobre isso em um dos devocionais, a cruz era um instrumento de humilhação imposto pelo Império Romano. Não foram eles que criaram, eles trouxeram do Império Persa o sentido da crucificação, mas era humilhante ser crucificado. E eles ficavam no lugar exposto para que todos não fizessem uma sedição contra o Império Romano, e ali sobre a cruz, para que todos soubessem que aquela pessoa fez, estava a sua condenação. Em cima da cruz de Jesus, o versículo
26 nos diz que estava escrito Rei dos Judeus. É o que Marcos traz para nós. Na hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora nona, ou seja, até as 3 horas da tarde, em pleno meio-dia, sol é aquilo, se fez noite. O dia se fez noite na época em que Jesus foi ali crucificado. E na hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E este é o momento mais horrendo da crucificação. Veja que Jesus passou por muitas humilhações até chegar aqui, mas neste momento ele sente o abandono de Deus, tanto que ele clama, ele cita um salmo inclusive para trazer isso aqui à tona, e nós vemos que neste momento é o momento em que Jesus está sofrendo as dores do inferno por causa do meu e do seu pecado. Isso mesmo. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o nosso pecado estava sobre ele. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. A morte de Jesus foi para nos livrar dos nossos pecados. Nós somos libertos do pecado por este momento especial aqui. A morte de Cristo, ela nos traz a redenção, que nós possamos nos lembrar disso. Jesus, ele dá um brado e morre ali. A morte de Jesus é real. Muitos tentam dizer que não, mas Jesus morreu realmente ali naquele momento. Os nossos pecados estavam sobre ele, o salário do pecado é a morte. Ele olhou para nós no futuro, lembra? Nós, quando fomos estudar perto do fim do ano, João capítulo 17 vai dizer que ele orou não somente por aqueles, mas para aqueles que creriam. E nós cremos que Jesus levou o nosso pecado. Pela fé nós recebemos isso. Nós somos livres da culpa do pecado que Jesus pagou por ele. Ali foi a sentença era a morte. Diante de Deus nós não tínhamos como nos justificar, mas o justo se fez pecado por nós, se colocou em nosso lugar e morreu em nosso lugar. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Era como nós gritaríamos, mas hoje nós não fazemos isso. Nós dizemos nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Nós somos povo de Deus por causa desse ato de Jesus Cristo que nos trouxe para Ele. Que nós façamos jus aquilo que Jesus fez por nós. Olhemos para Ele com alegria, porque a sua morte nos trouxe vida. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não fez isso, entregue a sua vida para Cristo. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de estar curtindo, levando isso adiante, para que o Evangelho possa alcançar mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.